Boa tarde, professor. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos exercícios que vocês estão me confundindo, viu? Vocês estão mandando o exercício de CPOC no cabeçalho e no conteúdo da CFE ou vice-versa. Vocês estão me deixando louco, hein? Recebi agora há pouco. Era um exercício de CPOC, de CFE, só que estava em CPOC. Agora o inverso, não lembro. Mas enfim. É essa aqui mesmo. Deixa eu só confirmar aqui. A Gabriela Souza enviou um exercício de CPOC, de CFE e no cabeçalho colocou CPOC. Deixa eu ver se foi considerado aqui, para não atrapalhar a vida de ninguém. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é CFE, não CPOC. Tá. Ô professor, em relação aos últimos exercícios de CFE, os 14, era para te mandar ontem ou não? Não. Vocês podem usar a aula de hoje. Tem bastante gente que não entregou. Eu deixo enviar hoje. Deixa vocês usarem a última aula. Tem aula hoje? Não, né? Quinta-feira, né? Não. Uhum. Então, aí vocês entregam na quinta. Certo, mas... Ah, tá, tudo Tem bem. bastante gente para entregar ainda, então não vou nem cobrar isso agora de vocês. Quinta-feira vocês terminam na aula e pode entregar até quinta-feira. Certo. Pode mandar agora para não esquecer? Pode mandar Tá agora. Não tem Obrigado. problema. Mas não era para ontem, não. Eu já fiz o levantamento aqui, que quem entregou, quem não entregou. Tem bastante gente que não entregou. Então, como a gente tem mais uma aula na quinta-feira, eu vou disponibilizar para vocês entregarem. Tá. Deixa eu fechar aqui. Tá bom. Depois eu continuo nisso aqui. Bom, vocês conseguiram fazer o balancete? Quem conseguiu fazer e conseguiu bater os valores? Um, dois.
Não bateu os valores. Tá bom. É normal, normal. Eu vou mostrar a correção para vocês. Quem mais que conseguiu fazer aí que não deu certo? Ou que deu certo? Ah, eu fiz aqui e deu errado também. Eu fiz e também deu errado, professor. Cara, o que vocês fizeram para dar errado? Eu vou mostrar para vocês como é que é. Eu vou passar até o primeiro balancete, a correção. E aí, semana que vem, a gente vai fazer um outro completo, tá? Aqui tá a correção de todos eles. Aí tem mais uma parte para me explicar para vocês, mas se não bateu esse, eu tenho que terminar esse para depois fazer o restante desse exercício. Então é isso que a gente vai fazer agora, tá? Ninguém conseguiu fechar? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Tá bom. Beleza, não tem problema não. Eu vou passando um por um, e aí vocês vão vendo se vocês fizeram certo, que aí vocês já vão corrigir. O razonete é para auxiliar na hora que vocês estão montando o balancete, né? Então, se vocês colocaram corretamente, fizeram os lançamentos corretos,
provavelmente vocês deveriam acertar no balancete. Tudo isso depende do que foi feito no lançamento. Já tá gravando já, tá? A aula está sendo gravada, assim. Depois eu disponibilizo para vocês lá a correção lá dos exercícios. Mas eu vou mostrar aqui e depois vocês ficam com o vídeo também para acompanhar. O que não vai dar para passar, que vai ficar muito pequenininho, é os razonetes. Mas aí eu deixo disponível o material e aí mostro o balancete como é que vai ficar, tá? Aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam na semana que vem, que a gente vai fazer um outro exercício mais completo, tá? Mais completo assim, com essas mesmas etapas, mas uma outra atividade. Para não postergar mais, essa atividade eu vou considerar como encerrada, né? Que eu vou passar a correção para vocês. Aqui vai estar o razonete também, porém, como é que está no PowerPoint? Na verdade, ele tá feito no Excel, mas aí eu colei no PowerPoint para poder trazer para vocês aqui, tá? Então, o razonete vai ficar muito pequenininho, provavelmente não vai dar para enxergar. Mas depois vocês... Professor, Oi? era para ter mandado essa parte para o senhor? Não entendi. Era para ter mandado essa parte para o senhor? Não precisa mandar, não. Vocês já mandaram para mim o que era para mandar, né? Ah, tá. Essa parte era só para a gente poder terminar o exercício, entendeu? Terminar, assim, a primeira parte. Não precisava Tá bom, mandar obrigada. nada. Essa parte aí era só para vocês terminarem, para vocês saberem qual que era a sequência. Porque aí semana que vem eu vou dar um para vocês fazerem tudo. Lançamento, razonete e o balancete. Tem que fechar. Então vamos lá. Esse eu não vou pedir para vocês corrigirem comigo, para a gente poder terminar essa primeira etapa, tá? E aí depois, os exercícios que vocês vão fazer na semana que vem, aí eu acrescento aqueles pontos bônus que vocês têm contribuído, com a correção, cada um fazendo um. Então, ó, esse era o exercício inicial que nós tínhamos, né? O balanço de janeiro inicial. Aí eu havia pedido para vocês fazerem o razonete desse aqui, né? De cada um deles, vocês abrirem razonetes. Então, cada item desse aqui que eu estou marcando em vermelhinho aqui, deveria ter um T com seus respectivos valores. Foi isso que eu pedi inicialmente para vocês. Obedecendo a ordem, né? Então, lá, caixa, 22.300 no débito, banco, 4.900 no débito, clientes, 10.900 no débito, estoque, 15.000 no débito e todos os demais. No lado do passivo, fornecedores no crédito, salários a pagar no crédito, financiamento no crédito, capital no crédito, prejuízos acumulados por ser negativo aqui no débito, lá no razonete. Então, essa era a primeira parte que eu pedi para vocês fazerem, tá? Aí eu apresentei para vocês esses dados, né? Então, a primeira parte é fazer toda a escrituração, débito e crédito, que é aqueles 19, elaborar todos os razonetes, razão, utilizando o saldo anterior do mês de janeiro, que é aquele que eu mostrei para vocês. Aí vocês fizeram e me entregaram. Fechou? Que algumas pessoas não me entregaram ainda, né? Que eu citei na primeira aula.
Agora, apurar o saldo de cada conta contábil após toda a movimentação do mês de fevereiro. Então, aqueles 19 exercícios que vocês fizeram é referente ao mês de fevereiro. E aí vamos juntar o que nós tínhamos no mês de janeiro com o que nós fizemos no mês de fevereiro e elaborar um balancete de verificação de fevereiro. E aí, quando fizer esse balancete, o débito tem que ser igual ao crédito. Se houver diferença, é porque houve alguma coisa errada nesta movimentação aqui, tá? Então, os lançamentos são esses, né? Cada um deles tem o seu respectivo valor. Então, são 19 eventos. 19 eventos. E aí, vamos lá para o primeiro. Então, o primeiro é assim, ó, débito de fornecedores e crédito de caixa. O segundo é débito de caixa, débito de clientes, crédito de estoque e crédito de receita de vendas. Vejam se vocês fizeram exatamente o que está aí. Aqui pode ser duplicatas a receber também. Eu usei clientes porque é o que está lá no balanço, por isso que foi usado clientes aqui, tá? E aqui também foi usado fornecedores, poderia estar duplicatas a pagar, mas como o balanço já estava com fornecedores, então por isso que foi usado fornecedores aqui, tá? Aí no exercício 3, nós temos débito de estoque de mercadorias e crédito de fornecedores. No exercício 4, ele diz que está pagando o salário dos funcionários que está constando lá no balanço patrimonial. Então, lá no balanço patrimonial, provavelmente está escrito lá salários a pagar é um valor. Então, é débito de salários a pagar e crédito de caixa. No exercício 5, ele está dizendo que ele vendeu estoque de 14 para o 19 à vista. Então, os 19 entram no caixa, os 14 saem da mercadoria e os 5 representa a receita de vendas. Vejam se vocês fizeram. Professor, Pois não. em vez de colocar receita de vendas, pode colocar lucro ou tá errado? Tá errado. Tá errado. O lucro a gente vai apurar depois de todo esse processo. Então, aqui você tem que colocar receita de vendas. Ok. E na hora de Eu não colocar no posso. razonete, então, não coloca no... Não coloca. naquela... Ah, tá. Acho que é isso que eu fiz errado. Tá? Então, já anota aí para vocês poderem corrigir. Ok. Maravilha. Mais alguma pergunta? Professor, calma. Da onde que saiu esse 12 mil do 4 que eu não entendi direito? Saiu daqui, ó. Pagamento em 5 de fevereiro, referente ao salário dos funcionários, no valor total em dinheiro, com base no salário do balanço. Você tem que ir lá no balanço. Esse é o valor aqui, ó. Certo. Obrigado. Nada. É assim que as empresas trabalham, tá? Tem que ficar monitorando o que foi feito para que vocês possam fechar o exercício como deve. Aqui já continua. Então, vamos lá.
Exercício 6. Aumento de capital de 15 mil em dinheiro pelo sócio da empresa. Depois tem aí o 7, evento ocorrido em 12 de fevereiro, pagamento de despesas de aluguel e pagamento de despesa bancária. Tudo certinho aí? Professor, na 7, essa despesa de aluguel criaria um razonete novo para ela ou podia colocar em instalações? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem que colocar despesa de aluguel é uma coisa, instalações é outra. Tá bom. Tá? Isso tem total impacto, porque quando a gente for apurar o resultado, a gente só vai mexer com despesa e receita. E se você coloca instalações, a gente não consegue ver esse valor lá. Por isso que tem que separar. Vamos lá. Aqui nós temos o 9, pagamento de despesas de telefone. Depois nós temos aí compra de estoque à vista e a prazo. E nós também temos venda de estoque de mercadorias à vista. Bom, nós temos aí agora financiamento de um veículo, pagamento de despesa de manutenção e aumento de capital em máquinas e dinheiro pela empresa. Professor, você pode voltar rapidinho só para eu ver a 11, por favor? Tá bom, muito obrigada. Nada. Aí depois nós vamos ter aí compra de estoque a prazo, usei os mesmos fornecedores. Depois nós vamos ter mais uma venda de mercadorias. Depois nós vamos ter uma compra de imóveis através de financiamento. Bom, aí depois nós vamos ter mais 2. O 18, que não é pagamento, é apenas uma promessa. E o 19 também não é pagamento, é apenas uma promessa. Assim, fechamos os 19 exercícios referente à escrituração. Feito isso, o que tem que fazer? Tem que ter razonete para cada nomezinho desses aí. Aqueles que já tem, usa-se o mesmo. Aqueles que não tem, abre-se novo.
Então, por exemplo, despesa de salários não tinha, então tem que fazer um. Salários a pagar já tinha, então usa o mesmo. Despesa de conta de telefone não tinha, tem que abrir um. Conta de telefone a pagar não tinha, tem que abrir outro. E assim sucessivamente. Os que já tinham, utilizam o mesmo, os que não têm, tem que abrir. Sempre obedecendo que se aqui está no débito, consequentemente, na hora que eu fizer o razonete, eu tenho que colocar esse valor no débito. Se aqui está no crédito, eu tenho que colocar este valor no crédito. Mesma coisa acontece para cá. Se eu tenho débito aqui, eu tenho que colocar esse valor no débito. Se eu tenho crédito aqui, eu tenho que colocar esse valor no crédito. Para todos eles, tá? Estoque de mercadorias. Então, estoque de mercadorias, por exemplo, eu tinha lá no início. Cadê? Estoque de mercadorias. No início eu tinha um razonete de 15. Aí eu vou usar o estoque de mercadorias, eu vou usar no exercício 2, vou usar no exercício 3, vou usar no exercício 5, vou usar no exercício 10, no exercício 11, todos o mesmo razonete, só que uma hora é débito, outra é crédito, hora é débito, outra é crédito. No exercício 15, no exercício 16, e só. Então, o estoque de mercadorias vai ter toda a movimentação, tanto de débito quanto de crédito. Feito isso, passei todos os lançamentos, fiz todos os exercícios, acertei todos os exercícios. Tenho que passar para o razonete. Então, o que é débito, eu vou lá na despesa de conta de telefone no débito, e aquilo que é conta de telefone a pagar, coloco no crédito. Então, aqui vai ficar os razonetes, mas não dá para a gente conferir, porque, né, é muita informação. Vamos pegar só o estoque de mercadorias aqui, ó. Esse amarelinho aqui, ó, refere-se ao saldo inicial que eu havia mostrado para vocês. Esses numerozinhos que vocês estão vendo aqui os valores que representam o crédito de estoque de mercadorias e os lançamentos que correspondem ao crédito. Aqui é o 3, aqui é o 10 e aqui é o 15. Então, o 3, o 10 e o 15, lá no meu exercício, o estoque de mercadorias está no débito. E o exercício 2, 5, 11 e 16, o estoque de mercadorias está no crédito. Então, eu somo todos os valores, o que eu tinha mais o que eu coloquei no débito, todos os valores que eu coloquei no crédito, então vai ter 92 menos 49. Foi isso que eu pedi para vocês fazerem ontem. Um menos o outro vai me dar um saldo de 43 mil. E aí eu tenho que fazer isso com todos eles. Aí depois vocês conferem, caso vocês queiram ter o exercício na íntegra. Esse amarelinho aí significa o saldo inicial lá do balanço. Aí tem essa folha aqui, a mesma coisa aqui, ó. O amarelo aqui representa o saldo inicial, todos os amarelinhos representam aquele saldo inicial que eu pedi para vocês abrirem inicialmente. Depois vocês fizeram toda a movimentação, esses numerozinhos aqui é para representar o lançamento que ele corresponde. E aí eu vou fazer a conta do mesmo jeito, débito menos crédito. É que aqui o débito é 1.300 e o crédito é 115. Como é uma conta de passivo, todos os saldos que ficarem nesses razonetes têm que ficar do lado do crédito, por ser uma conta de passivo. Observe que as contas de ativo, ó, ativo e ativo. Todas as contas do ativo têm que ficar com saldo do lado do débito. Tá? E aí que eu ainda tem mais duas aqui, ó. Móveis e imóveis, que é o ativo, do lado do débito. Não teve nenhuma movimentação, só o saldo que tinha lá do mês de janeiro.
Prejuízo acumulado também não teve nenhuma movimentação. Aqui está aparecendo 1.150 porque eu vou explicar para vocês o restante, tá? E aqui é a contas a pagar, também não teve nenhuma movimentação. Isso aqui é as despesas, ó, despesa. E aqui são as receitas. A receita tem que ficar o saldo no crédito e a despesa tem que ficar o saldo no débito. Observem que está todas do lado do débito. Feito isso, eu vou fazer meu balancete. Meu balancete tem que ficar com esta cara. Não precisa estar nesta ordem, tá? Ou seja, tem que começar com banco? Não. Pode começar com máquinas? Pode. Então, não pode ficar com esta... A ordem aqui das informações, desses elementos aqui, pode estar tudo misturado. O que não pode estar misturado é as colunas. Então, o caixa ficou com saldo final de 75.700, o banco 4.400, o cliente 18.900, o estoque de mercadorias 43, máquina 76 e assim por diante, tá? Esse amarelo aqui é para eu explicar a outra parte para vocês, mas não vou explicar hoje não. E aí a gente termina um balancete de 387.050. Esse é o valor final do balancete que a gente tinha que fechar, para fechar a primeira parte do exercício, dentro dessas 4 letras que eu coloquei para vocês, A, B, C e D. Aí eu vou deixar disponível esse material, vou deixar lá no YouTube, lá com a correção também. E aí na próxima segunda com terça-feira, a gente dá início ao novo exercício. Aí depois que a gente terminar esse novo exercício, que vocês baterem aí do jeito que aconteceu com esse primeiro balancete, a gente ainda tem uma sequência aí que nós vamos ter um segundo balancete, um segundo balanço, e ainda nós temos aí uma demonstração de resultado. Talvez a gente invada aí um pouco o terceiro bimestre para estar falando sobre isso ainda. Porque o segundo bimestre se encerra aí no final de julho. No final de julho, eu não sei nem se é a semana que vem já que tem que começar a entregar nota ou é na outra. Não lembro agora. Então, talvez vai invadir aí o terceiro bimestre ainda com esse conteúdo, tá? Mas não tem problema, não. Aí depois a gente vai para a parte mais difícil de CEPOC, que eu acho que é a matéria de custos, que ela é um pouquinho diferente do que a gente está vendo aqui. Beleza, gente? Ok, então. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então, beleza. Então, até quinta aí.
para a gente continuar com o CFA e semana que vem a gente retoma sobre esse assunto aí com um novo exercício aí para vocês começarem a desenvolver. Até, professor. Falou então, obrigado. Tchau, professor. Falou.